Ei, gente, esse é o Em Minas. Hoje, entrevistando o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Esse programa é uma parceria do jornal Estado de Minas e do Portal AI com a TV Alterosa. A íntegra dessa entrevista você lê amanhã na edição impressa do jornal Estado de Minas. Ministro, ainda sobre política, um pouquinho mais. O PSD faz quantos prefeitos nessa eleição? Em Minas Gerais, nós já temos o maior número de prefeitos, temos perto de 100 prefeitos. Eu acredito que nós vamos crescer entre 30% e 35%, vamos para perto de 135%. É o maior partido de Minas Gerais, tem 10 deputados estaduais, 4 deputados federais, tem o presidente do Congresso Nacional, tem um ministro de Estado que representa Minas Gerais. Vamos ter o maior número de prefeitos. Eu tenho absoluta convicção de que teremos a capital do Estado, até porque é o candidato mais preparado, que é o candidato Fuad Norman. E, portanto, nós queremos contribuir para construir uma Minas melhor. E o PSD é o partido que mais cresce no Brasil. E aqui um outro dado, nós não vamos ter o maior número de prefeitos municipais, não só em Minas, vamos ter no Brasil também. Já somos o maior no Brasil e vamos crescer ainda mais. E considerando tudo isso que o senhor está dizendo, o PSD vai ter candidatura própria ao governo de Minas em 26? O senhor, Rodrigo Pacheco? Minas Gerais, inusitadamente, porque Minas sempre foi uma fábrica de homens públicos extremamente moderados, com muita capacidade política de construção de pontes para solucionar problemas dos mineiros e do Brasil. No passado breve, no passado muito recente, Minas Gerais sempre foi ouvido na política nacional, mas isso acabou há alguns anos. Minas Gerais está muito relegado no plano político e eu acredito piamente que é responsabilidade de todos nós reconstruir essa autoestima e essa participação tão ativa de um estado que é a fotografia mais fidedigna do Brasil. Se tirar a fotografia de Minas, é a fotografia do Brasil. Nenhum outro estado reflete tanto o resultado, inclusive eleitoral, do Brasil quanto Minas. O presidente Lula ganhou todas as eleições em Minas Gerais. Foi o único estado da federação contra tudo e contra todos. O governador batia no presidente Lula de manhã, à tarde, à noite, na hora do almoço, e amarrava para bater no dia de manhã, inclusive de forma, repito, agressiva e desproporcional, quebrando a tradição de Minas Gerais. E o presidente Lula ganhou em Minas Gerais. O mineiro sempre soube escolher o presidente da República, o fez muito bem de eleger o presidente Lula. E nós aqui vamos trabalhar muito para a reeleição do presidente Lula e o PSD será um instrumento disso. Ministro, vamos voltar a falar de Minas e Energia. Recentemente, um relatório do TCU apontou um índice de 70% de sonegação, né, dos royalties de mineração entre 2014 e 2021. Ou seja, até antes do senhor assumir, né? Mas esse é um assunto muito caro para os municípios mineiros, né? A questão dos royalties. O que está sendo feito para contornar? Ou está sendo feito algo? Eu tenho conversado muito com a Receita Federal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É muito importante que a fiscalização tributária, que é a questão... É crítico, né, para os municípios. É muito importante que a fiscalização tributária se dê. Eu falo sempre que a atividade mineral não pode ser demonizada, ela é importante. Porque quando nós falamos em mineração, principalmente nós mineiros, a gente sempre lembra só do minério de ferro. Mas hoje, no momento de transição energética, o Brasil tem tudo, um potencial, né? Lítio, nióbio, na transição energética. Tudo, exatamente, cobre. Então, nós precisamos de fazer... que Minas tem tudo isso. Tudo, e o Brasil. Nós precisamos fazer que a mineração seja segura, sustentável, ou seja, cumpra rigorosamente a legislação ambiental e, principalmente, que deixe frutos sociais. Porque não é uma riqueza infindável, ou seja, renovável, diferente da agricultura. Mas isso passa pelos royalties? O senhor está forçando a barra Passa pela política pública como um todo. Agora, a questão dos royalties é uma questão fiscal. Eu tenho conversado para a gente construir junto todos os mecanismos, já pus a ANM com a Receita, todos os mecanismos necessários para diminuir ou até mesmo eliminar essa sonegação, a fim de fortalecer a receita dos municípios, tão importante num país municipalista, para a gente promover políticas públicas de melhoria da qualidade da saúde, da educação e outras missões, estradas vicinais que tem os prefeitos municipais, que para mim, Beni, são as maiores autoridades da federação por estarem mais próximos da comunidade. Agora, trazendo essa questão da mineração para BH,
um dos temas que mais incomodam os belo-horizontinos, essa história de mineração na Serra do Curral. Tem algum jeito de o Ministério intervir nesse assunto? O senhor, particularmente, que posição o senhor tem sobre isso? Na verdade, é o seguinte, o Zé Alencar, eu me lembro muito bem de uma frase dele que, dentre tantas outras que eu aprendi com ele, uma é tão óbvia, mas ela tem que ser permanentemente repetida, que é fora da lei não há salvação. E eu digo o seguinte, a Serra do Curral é um patrimônio dos mineiros, é um patrimônio de preservação, e onde foi efetivamente essa circunferência da Serra do Curral, não há de se falar em mineração, até porque a lei proíbe. O licenciamento de algumas mineradoras, me parece que uma em especial, se deu pelo Estado, fora da área de preservação, mas na área de impacto da preservação, da Serra do Curral. Essa análise está sendo feita pela Justiça, a Justiça vai tomar uma decisão final. Agora, com relação à Serra do Curral, não existe a menor possibilidade de nós mineiros, com a paixão que temos pela bela vista da Serra do Curral e pelas montanhas de Minas, admitirmos qualquer possibilidade de perdermos esse patrimônio que pertence a todos nós. Ministros, vamos falar um pouquinho de barragens. A Vale, outro dia, se pronunciou dizendo que o Acordo de Mariana está avançado e poderia sair até outubro, pode sair até outubro. O senhor avalia essa possibilidade assim também? Tem 1 ano e meio que eu estou me dedicando cotidianamente. Mas está danada essa história, né? Na verdade, é o seguinte, são 10 anos, né? Pois é. 10 anos. De Brumadinho saiu Agora, de Brumadinho foi muito mal feito. Me permita uma constatação. É mesmo? Um dinheiro que foi pulverizado, usado politicamente, muito mais num projeto de governo do que num projeto de Estado. Não resolveu o problema, em especial da população de Brumadinho. Eu recebi todas as lideranças de Brumadinho nos últimos dias, todas muito preocupadas, porque exatamente agora em 26 acaba aquele auxílio para os moradores de Brumadinho e acaba, conforme o acordo, os recursos que a Vale emprega hoje na saúde pública da cidade, os danos psicológicos e os danos ambientais são permanentes e muito graves no município de Brumadinho e nós estamos trabalhando de forma diferente no Acordo de Mariana. E aqui eu quero dar um dado que é muito importante que os mineiros tomem conhecimento. No último mês do último governo federal, o governador de Minas anunciou que tinha avançado muito, que tinha possibilidade até de assinar um acordo naquela época com a Vale, com a BHP e com a Samarco. Nós assumimos em janeiro, e foi a primeira coisa que eu, o ministro Rui e o ministro Messias nos debruçamos. Nada tinha pronto, pelo contrário, tinha um valor que era muito aquém da necessidade para poder indenizar os crimes ambientais, sociais e pessoais que os acidentes causaram. E nós começamos uma negociação a partir dali. O ministro Messias cuidando da parte jurídica e técnica e eu cuidando da parte econômica. E a boa nova que eu trago para Minas, se é que num caso tão grave, em um caso que tanto abalou todos nós pelas vidas ceifadas, que essas não têm preço, é que o acordo, em termos econômicos, está muito bem encaminhado. Serão 100 bilhões de dinheiro novo, 100 ao invés bilhões de dinheiro novo, mais 37 bilhões de quitação dos recursos aplicados através da Fundação Renova e mais 30 bilhões de obrigação de fazer. Será o maior acordo de todos os tempos do planeta, 167 bilhões de reais, que vem minimizar os impactos tão graves criados por esses dois trágicos acidentes. Eu, outro dia, há 15 dias atrás, fui em Governador Valadares e eu pude visitar algumas residências e a hora que você abre a torneira, a água é barrenta, a água é literalmente suja. Nós vamos precisar, inclusive, recuperar o saneamento em toda a margem do Rio Doce. Houve uma sedimentação desses rejeitos na bacia do Rio Doce. As cidades, eu criei a minha família, inclusive, na beira do Rio Doce, lá no Vale do Aço. Eu, como servidor público da segurança, eu tinha uma chácara na beira do Rio Doce. A sedimentação fez que nos períodos chuvosos há um alagamento da maior parte das cidades no entorno do Rio Doce e nós estamos trabalhando com muito rigor e vigor para que a Vale e a BHP possam ressarcir os danos a mineiros e mineiras.
Ministro, então com essa ótima notícia, eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez no Em Minas, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é uma alegria muito grande. Eu reconheço da imprensa os olhos ou os ouvidos mais próximos da sociedade e nós que fazemos vida pública, seja em que âmbito for, temos a obrigação de conversar com mineiras e mineiros através de vocês. E a porta já fica aberta para o senhor voltar aqui e bater mais papo com a gente. Obrigado, tá bom? Beni. Um abraço grande. Até mais, tudo de bom. A você que nos prestigiou de novo, muito obrigado pela sua audiência, tá? É uma alegria estar com vocês aqui. Até semana que vem. Tchau.